prólogo de hoje é sobre o Prêmio Açorianos de Teatro 2020, que acontece no dia 7 de março no Teatro Renascença. Eu sou Liz de Bortoli e estão aqui comigo os indicados na categoria Melhor Ator dessa premiação: Daniel Lyon, que está concorrendo com o Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, João de Ricardo com Tocar Paraíso e ainda Sandro Marques, que concorre com o espetáculo Malone Morre. Além deles, tem o Carlos Azevedo, que está concorrendo com Milhões contra Um, e Rosendo Rodrigues com Expresso Paraíso. Eles também concorrem ao prêmio, mas infelizmente não puderam estar aqui com a gente. Esse papo está acontecendo na Casa Rosa, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, um lugar bem bacana para você encontrar seus amigos, curtir eventos culturais, entre outras coisas. Sejam muito bem-vindos, então, para a gente começar. Vocês todos estão sendo indicados não só enquanto melhores atores, né? Estão sendo indicados por outras categorias e também já foram indicados, né? Como é que é receber essa indicação do Prêmio Açorianos em Porto Alegre? Eu tenho uma trajetória como figurinista, assim, há mais de 30 anos eu atuo profissionalmente como figurinista e também como ator. Então, mas digamos, o ator estava de lado, faz 18 anos que eu não atuava, né? Então eu voltei nesse espetáculo no Toque. E eu havia recebido várias indicações e alguns prêmios no meu trabalho como figurinista, né? Mas como ator, isso foi uma surpresa, né? Porque em 18 anos afastado, eu voltei nesse espetáculo e recebi essa indicação, nossa, foi muito feliz, assim. Um prêmio é sempre uma coisa discutível, as pessoas têm opiniões diferentes, enfim, mas o Prêmio Açorianos Itibikuera é uma celebração do teatro, das artes cênicas, é uma conquista nossa, é uma celebração. Então é importante ele existir, e essas indicações, elas são importantes sim, porque nós estamos indicados nesse ano, mas nós representamos toda uma categoria, né? Então é importante e é um prazer. Para vocês? Eu gosto de pensar assim também, assim, como essa coisa do prêmio como uma brincadeira até entre nós, assim, uma brincadeira que envolve, claro, dinheiro público, assim, né? Mas até esses tempos ali o Chico Perereca veio me dar os parabéns, eles falam, parabéns pelas indicações, não vale nada, né? Mas é importante a gente ser indicado, né? Eu particularmente, eu me sinto numa fase bem gratificante, assim, principalmente por estar inserido nesse rol, assim, de pessoas, assim, que eu já fui indicado no ano passado, fui indicado no segundo ano consecutivo, e o ano passado, correndo com Paulo Flores, com Nelson Diniz, com Zé Adão Barbosa, então só de fazer parte desse grupo, assim, já era um prêmio, né? E agora, novamente, eu particularmente, assim, não assino mais nada, assim, a gente trabalha com a ideia de direção coletiva, né? Então a gente está sendo indicado também pelo segundo ano como trilha sonora, mas também faço parte de tudo, assim, né? Mas é isso, estou bem empolgado com essas indicações. A minha história é interessante porque eu sou diretor de teatro, o meu trabalho basicamente é dirigir, eu toco a companhia Espaço em Branco já há 16 anos, e sempre como diretor. Só que existe uma qualidade específica no meu trabalho de diretor, que é eu estar sempre em cena, e isso decorre do fato de eu ter formação como ator, de ter sido como ator que eu descobri a direção. E foi a partir do ponto de vista do ator que eu construo os meus espetáculos, né? A partir do meu corpo e da técnica que eu desenvolvo em mim, que eu dirijo os meus elencos. Então, já nos anos 2000, quando eu estava recém saindo da graduação em atuação da URGS, eu trouxe o primeiro espetáculo com esse registro, que foi uma adaptação da Serpente, do Nelson Rodrigues, onde eu dirigia e fazia um personagem do espetáculo. Só que isso nunca mais aconteceu. Eu comecei a simplesmente dirigir de dentro de cena, mas não fazendo personagem algum, fazendo, digamos, todos os trabalhos que eram necessários para tocar o espetáculo. Aparente, sempre deixei isso bem claro, assim, de que para mim não tem
não interessa esconder a artesania do espetáculo. Isso para mim é uma coisa política e estética. Eu gosto de deixar tudo claro para o público desde o começo. Eu faço questão, inclusive, de receber o meu público sempre. Isso é a marca registrada do meu trabalho. Olha, eu estou fazendo essa peça aqui hoje para vocês, boa noite, venham comigo, vamos ver o que é. E aí passou o tempo e, devido a esse projeto, o Transit, eu li o texto do Thomas Cake e fiquei bastante intrigado quando eu li, porque tinha um personagem específico chamado Condutor Cantante. Tudo se passa num trem, em trens. Então esse condutor cantante, ao mesmo tempo que é um condutor de trem, ele é um maestro. E ele tem uma função dramatúrgica dentro do espetáculo realmente de não só comandar esse trem, mas uma coisa meio metalinguística de comandar o próprio espetáculo. Então ele é uma figura que ao ler o texto puxa, isso foi feito para mim. Uma identificação. E aí, então no Tocar Paraíso eu faço o que eu sempre faço, que é dirigir de dentro de cena, só que dessa vez com essa questão especial que tem um personagem para mim. E aí foi uma surpresa a indicação. Eu achei engraçado, achei legal. Nós estamos sendo, com o espetáculo, indicados a 10 prêmios. Isso para mim é uma coisa louquíssima, assim, fico muito grato. Eu acho que é um retorno para trajetória do trabalho da Companhia Espaço Branco, um retorno muito legal. Nos últimos 3 anos a gente tem participado dos açorianos com muitas indicações. Eu também vejo o prêmio mais como uma brincadeira e uma celebração, né? A gente sabe que não tem dinheiro algum, que a coisa está completamente esvaziada, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto um reconhecimento de classe, eu acho super importante, uma maneira de celebrar o nosso trabalho ano a ano. Né? Sim, com certeza. O João comentou um pouco desse personagem, né, desse condutor, então, do trem. Quais são os personagens de vocês? Quem são os personagens de vocês que estão levando vocês a essa indicação do Açorianos? No Malone eu faço o personagem central da peça, que não é exatamente uma peça, uma novela, um monólogo gigante, né? Que não... É bem interessante a história do Malone, porque ele tá numa cama, paralítico, não fala, não se mexe praticamente, assim. Então, o desafio de construir alguma coisa a partir do personagem praticamente sem ação nenhuma foi uma coisa absurda, né? Eu me lembro muito assim, dos ensaios. A Dani, que está ali assistindo, às vezes saindo, e ela dizia para mim assim: nunca vi tu fazer um personagem tão sem jogo assim, não tem nada, assim, não tem jogo. Cara, vamos continuar, né? Aí no fim acabou tendo a ideia dele estar numa cadeira de rodas, então, para poder ter alguma mobilidade em cena, né? E a cadeira de rodas que a gente conseguiu comprar, ela veio sem a parte de apoiar os pés. A partir disso surgiu uma das coisas mais marcantes da personagem, que é o que todo mundo se impressiona muito quando vai assistir o espetáculo, que é da personagem ter as pernas esticadas para frente durante todo o tempo, suspensas no ar. Assim. Então, no fim das contas, a mágica aconteceu, assim, apesar de toda a dificuldade. Né? Tá muito gratificante fazer o Malone. Fora toda a preparação que é da personagem em si, que tem que ter os cabelos brancos, não tem dente, né? Tem que conseguir pintar os dentes tudo de preto, toda a função de preparação. Bom, sobrou eu, né? No meu caso, no toque, o espetáculo são 4 personagens que se encontram num consultório para uma consulta com um grande psicólogo, psicanalista, enfim. E eles, enquanto aguardam a chegada desse famoso médico, começam uma relação entre os 4 personagens. Cada um tem um toque ou uma coleção de toques, assim, mas o mais importante no espetáculo não são os toques em si, mas o encontro, as histórias de vida daqueles 4 personagens e como essas histórias se entrelaçam durante essa espera pelo médico. Então a vida de um começa a interferir na vida do outro. E o meu personagem é o Paulo de Castro.
ele tem assim um toque que nem tinha no texto que eu coloquei, assim, queria fazer, que o espetáculo é inspirado num filme, que é inspirado num texto de um autor francês, e o Arthur José Pinto escreveu um texto inédito baseado nessas obras, em várias outras coisas, enfim, textos e até escritas médicas, assim, sabe, sobre toque, sobre psicanálise, e a gente queria falar sobre sobre saúde mental e emocional, e o espetáculo trata disso. E esse meu personagem, ele é um diretor de teatro, ele não pisa em linhas. As pessoas também se impressionam muito, comentam muito comigo sobre isso, mas como é que tu não pisa nas linhas? O cenário é meu também, ele é todo geométrico, ele tem umas linhas assimétricas, e eu sempre passo por cima dessas linhas, eu nunca piso, mas ficou tão natural isso, como as linhas estão sempre no mesmo lugar, eu não piso nunca, né? E ele comentou isso dos pés esticados, né, que era uma coisa, isso eu nem tinha no texto. Eu falei para o diretor, Lute, eu vou começar a pular as linhas, né? Mas esse não é o principal toque dele, não é o motivo pelo qual ele está lá no consultório. E foi um desafio grande, assim, também o personagem, porque 18 anos sem atuar, foi um frio na barriga assim, muito grande, né? E eu sempre achei que eu nunca gostaria de fazer um personagem cara limpa, que é uma coisa é uma interpretação mais naturalista, muito conversada. E eu sempre pensei, gente, que medo voltar depois de 18 anos sem eu poder me esconder atrás de nada, sabe? De uma máscara, de uma maquiagem, de um figurino estranho, de um corpo que não seja o meu, completamente diferente de mim. E não é esse o caso. E não é que eu gostei. Foi muito prazeroso ir para a cena e conversar, sabe? Fazer um texto, dar um texto, escutando e conversando como umas pessoas conversariam numa sala de espera de um consultório. Claro que tem momentos que o meu personagem dá uma pirada, quando ele tem uns ataques, umas crises, assim, que o tom sobe, mas no geral do espetáculo é uma coisa assim, né, conversada, e as pessoas se comovem e se envolvem muito com isso, o público ri muito e se emociona. E, enfim, eu fui ficando muito surpreso com isso, e é um prazer enorme, assim, e um desafio muito grande, sabe? Como é que é esse encontro, essa descoberta de vocês dentro dos personagens? Personagem é um tema polêmico dentro da companhia Espaço em Branco. Quem já trabalhou comigo sabe, eu não trabalho com personagens, eu trabalho com atores. Então, isso é uma perspectiva justamente para... eu me associo a uma tradição de trabalhadores de teatro que pensam no teatro enquanto a possibilidade de uma função para além do entretenimento, né, ter algum tipo de impacto social, nem que seja micro-social, né, a partir das próprias pessoas que fazem, né, e na reverberação com o público mais próximo. Então eu me associo ao trabalho do encenador alemão Bertolt Brecht, das reverberações no Brasil que isso vai acontecer, principalmente contemporaneamente o trabalho do Zé Celso, né, José Celso Martins Corrêa, do Teatro Oficina. Para mim, pensando assim, quem são os diretores meus favoritos, eu diria que os contemporâneos, o Bob Wilson, o norte-americano Bob Wilson, e o Zé Celso, né, e dos já partidos o Brecht, pelo que ele deixou de possibilidade. Então é uma via teatral que não vai pela construção do personagem, vai muito mais pela construção da peça. Né? Então eu trabalho com os meus atores na perspectiva de não como contar o personagem, mas como contar a peça, como fazer a peça é o nosso grande desafio. Então eu tenho todo o trabalho de corpo e de voz, né? Que é o que vai dar esse estofo, já que a gente não tem um trabalho que é de psicológico ou de caracterização dos personagens, né? O que vai dar o estofo para a peça é o trabalho sobre si, é do ator sobre si próprio,
e da preparação do que eu chamo de corpo de trabalho. Então, o que a gente apresenta, o que a gente produz e apresenta são os nossos corpos de trabalho. Esses corpos de trabalho, eu digo que é o corpo que tem a memória de tudo que o ator já fez desde o começo da sua formação. Isso é o que me interessa, mais do que o personagem. Porque no final das contas, para mim, o personagem ele só vai ser um vetor de significado dentro da peça. Então não me interessa que o público se associe psiquicamente e emocionalmente a figura X, Y ou Z. Me interessa que o espectador se envolva com o espetáculo e que tenha espaços dentro do espetáculo para se contradizer, para se afastar, para mergulhar de outras maneiras que não por empatia direta, mas, por exemplo, por transe, né? Então eu uso muito som distorcido, eu desconstruo as cenas em imagens. Então a minha preparação vai muito mais por uma prática cotidiana de corpo e de voz, né? E uma preparação que é política, estética do elenco, de pensar assim, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos querendo dizer com cada cena, com cada imagem, com cada ação? Mais do que, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano e eu entendo tudo que o meu personagem está sentindo, vivendo e etc, né? Os atores, eles têm mais a responsabilidade sobre a elocução da peça inteira. E o texto que a gente pegou, o Tocar Paraíso, ele já tem isso na sua essência, porque existem personagens no texto que não tem nem nome, né? E são personagens que inclusive falam de si, sobre si, como ele, ela. Então já vem de uma tradição teatral mesmo, onde a instituição personagem se desmanchou e se transformou em outra coisa. Bacana. Sandro, os teus trabalhos são muito voltados a personagens de forte carga emocional, né? A própria descrição do Malone, né? A descrição também física, né? De ter um trabalho físico forte. Você fez Malone, você fez Marighella, uma curta-metragem. O que te atrai, né? Como é vivenciar esses personagens? Eu não só fiz o Marighella no curta-metragem, como no nosso espetáculo mais recente, eu também estou fazendo Marighella de novo, que é um espetáculo de rua no Manual do Guerrilheiro Urbano. A gente tá, o Marighella tem me perseguido já nos últimos tempos. Pois eu estava escutando o que o João estava falando ali, né? Eu acho que na nossa trajetória, assim, dentro da Levanta Favela, a gente tem essa preocupação, assim, com a construção da personagem, né? Claro, além de toda a preparação física, emocional, assim. E uma das coisas que a gente geralmente faz, na primeira semana de trabalho, a gente já se propõe começa no início da semana e na sexta já cada pessoa apresenta uma proposta de cena de personagem mesmo, assim, né? Então com Malone foi assim, na primeira semana a gente, tanto eu quanto o Eric, que também está sendo indicado ator coadjuvante, já tínhamos propostas de personagem assim, que foi desenvolvida ao longo da primeira semana de janeiro, né? Então acho que do nosso trabalho a gente tem assim, essa preocupação assim, de buscar a construção da personagem desde o início, né? O ator se abandona em cena, mas a gente está ali, são as duas coisas. O ator e o personagem, eles se fundem. O Daniel é sempre o Daniel, independente do personagem que eu vou fazer. Não baixa santo. Quer dizer, tu te abandona pelo personagem, mas eu estou ali. Sou eu, é o meu corpo, é a minha voz. Eu estou tentando, né, traduzir com o meu corpo, com a minha voz, com o texto, com uma ideia toda de encenação, uma personagem, né? Mas essas duas coisas se fundem, as duas coisas estão presentes, o ator e o personagem, meio a meio, né, ali. Então, eu me abandono no sentido poético da palavra, me abandono em prol de um personagem, mas eu não me abandono, porque eu estou plenamente consciente de absolutamente tudo que eu estou fazendo ali. Então, se eu me abandonasse literalmente, talvez eu baixasse um santo, né? Mas não é isso que acontece. Então, são, digamos, em cena duas formas de se abandonar. A forma poética de eu me abandonar e deixar
personagem apareça em cena e eu esteja por trás, mas, enfim, que viagem. Como é que é essa persona, né? Assim, o João falava dessa questão de não ter um personagem, né? Então, bom, tem um ator ali. Não tem um personagem, Não tem mas um tem personagem, um ator. tem um ator. O que acontece com essa pessoa? O que passa dentro de cada um de vocês quando vocês estão lá degladiando entre personagem e ator, ou enfim, né, construindo essa proposição no palco? Na rua, no palco, enfim, no atuar. Sim, sim. Sei lá, eu acho que tem que no fim das contas tudo tem a ver com o porquê que a gente escolhe fazer teatro, né? Porque se tu for parar para pensar mesmo, praticamente tudo está te dizendo, todo o sistema do mundo está te dizendo que não tem que fazer isso, né? Tem que fazer outra coisa, assim. Mas eu pelo menos sinto assim que é o momento em que eu estou mais vivo, assim, tanto é que isso, eu não consigo imaginar parando de fazer, assim, porque aquele momento é tão especial, assim, né, o momento de troca de energia, é um momento digamos assim, de reafirmar a nossa humanidade, né? Acho que ainda é o único espaço, assim, em que a gente ainda se reconhece como humanos nesse momento. Acho que a única, digamos, atividade assim, essencialmente humana que ainda nos resta, né? Assim, o estar em cena é difícil de conseguir se livrar disso, né? Eu concordo muito com o Sandro. É muito especial pensar nessa qualidade do teatro, que é um momento, uma hora marcada, onde várias pessoas saem dos seus cotidianos, né, e vêm todos para um mesmo lugar fisicamente se ver. Então, só isso já é uma coisa absolutamente especial, assim. No momento em que a gente está totalmente conectado, não sei o que, no celular, telas o tempo inteiro, no momento em que tu pode desligar o celular, poder sentar e agora tem 1h30 com o outro, com os outros. Só isso já é essa afirmação política que eu falei antes. Eu acho que cada evento teatral é um grande ato político por si, só por esse deslocamento, né? E naquela 1h30, 1 hora, 2 horas, suspender as leis da realidade e conseguir travar outras relações de pessoa com pessoa, poder olhar o ser humano por outras facetas, experimentar a humanidade de outras maneiras, né? Então isso é muito forte, é muito vigoroso. Eu acho que a potência revolucionária do teatro está no encontro de humano com humano. Não vai fazer aquela revolução preconizada nos livros e blá 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 blá, mas faz micro-revoluções, faz micro-mudanças. A cada vez que tu tá ali desarmado na frente do outro, o mundo é reconfigurado ali, naquele instante, um na frente do outro. A gente ganha, tanto atores quanto público, uma potência de humanidade que em outros lugares não vai ter. É engraçado isso, que a ficção, na verdade, vai afirmar, na verdade, a nossa realidade enquanto pessoas. O prólogo de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, mas também de você que ficou aí com a gente, nos assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí e não esquece de seguir a nossa companhia de teatro no YouTube e também nas redes sociais. Esse programa é um programa itinerante que se propõe a então divulgar os espaços culturais da cidade. Se você tiver um lugar assim e quiser divulgar o espaço de vocês no nosso programa, entre em contato com a gente. O prólogo volta numa próxima sexta-feira. Até lá!